Olá, queridos, um grande prazer poder iniciar aqui mais um vídeo, estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. E eu quero agradecer a você aí que está acompanhando aqui os nossos vídeos, você que já se inscreveu, você que ainda não se inscreveu, é convidado a se inscrever aqui, a deixar o seu like aí para poder contribuir para que o vídeo possa alcançar mais pessoas aqui na plataforma do YouTube e também em outras plataformas das redes sociais, conforme o pessoal vai compartilhando aí os vídeos. Então nós vamos dar seguimento aqui ao assunto que estávamos abordando a respeito dos parentes que são desassociados. A revista que nós estamos analisando é a revista A Sentinela, de 15 de dezembro de 1981, páginas 22 a 27. Todos os direitos autorais pertencem à Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Estamos então aqui fazendo uma análise desse artigo, sem fins lucrativos. Portanto, apenas uma análise investigativa, uma observação em cima daquilo que foi ensinado em 1981 e que ainda vigora na organização como doutrina, como regra de comportamento. Como tratar um parente que foi desassociado. Já analisamos no artigo anterior dessa mesma revista, das páginas 16 a 22, como se deve encarar a desassociação na organização. Por que dizemos que esse assunto ainda está em vigor? Porque ainda faz parte das doutrinas contidas nas publicações mais recentes. O livro Mantenha-se no Amor de Deus e a sua versão mais atualizada ainda citam essa revista aqui como autoridade. Claro que não a Bíblia, mas a publicação. E vamos ver como, mais uma vez, a organização Torre de Vigia utiliza a Bíblia dentro do contexto que eles querem, dando o pano de fundo que eles querem, a interpretação que eles desejam para tentar justificar as suas orientações. Então nós temos toda a liberdade de analisar, assim como eles também julgam ter toda a liberdade de interpretar e dizer o que eles quiserem, nós também temos toda a liberdade de analisar e dizer se concordamos ou não com o que eles falam. Então vamos lá. Já consideramos dos parágrafos 1 a 4. Se você não assistiu os vídeos anteriores, vai na playlist Desassociação e Dissociação e lá tem diversas observações a respeito desse tópico. Seguindo então dos parágrafos 5 em diante, os parentes podem causar problemas, é o subtítulo. Olha só o que diz aqui, ó. Já indicando que todo problema que tiver, qualquer tipo de transtorno familiar que houver, que um parente fiel, que for fiel à Sociedade Torre de Vigia, aplicar àquele que saiu da Sociedade Torre de Vigia, qualquer tipo de problema que vier foi causado por quem saiu. É isso que o parágrafo aqui vai dizer e eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Ó. Já começa nesse sentido. Os parentes podem causar problemas. Quem é que causa problemas? Olha as perguntas. Como pode surgir uma divisão na família por causa da religião? Já indicando, já induzindo os membros fiéis da organização para que eles vejam aquela saída do seu membro, do seu parente, como uma divisão. Houve uma divisão, mas quem está impondo, quem está induzindo essa divisão aqui é o artigo. Porque não devem os cristãos transigir numa situação assim, já indicando que eles vão ter um teste de lealdade. Vou ser leal à organização Torre de Vigia e seus dogmas, ou vou ser leal ao meu parente, minha família? Veja que não é a Bíblia que está dizendo isso. Não tem problema nenhum da pessoa ter saído. Ela está amparada por lei para mudar de religião a hora que ela quiser. Agora, onde é que alguém está autorizado a sugerir que haja divisão familiar? Onde? Na Bíblia? Vamos ver. Vínculos e afeições familiares podem ser muito fortes. Novidade, né? Isso é natural e está de acordo com o arranjo de Deus. Aí eles botam aqui um pano de fundo citando Bíblia, para poder dar a impressão de que estão usando a Bíblia como referência. Mas esses fortes laços também podem resultar numa prova difícil para os cristãos. Então já indicando que há uma prova aí na questão de algum parente sair da organização. Jesus explicou que um efeito
de alguém se tornar cristão, seria possível a oposição dos parentes. Veja que a oposição citada na Bíblia, que eles querem citar aqui, é do parente descrente em relação ao fiel. Então, seria mais ou menos isso. Eu decido seguir a Cristo, e aí uns parentes meus que não suportam a Bíblia, não querem seguir a Bíblia, são contra mim. E eu, sendo fiel, não vou destratar ninguém, vou tratar todo mundo bem, mas ainda assim eles me tratam mal. É disso que Jesus fala no texto que eles citam aqui em Mateus 10, 34 a 38. Ó. Vim estabelecer não a paz, mas a espada, pois vim causar divisão. Homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a jovem esposa contra sua sogra. Deveras os inimigos do homem serão pessoas da sua própria família. Quem tiver maior afeição pelo pai ou pela mãe do que por mim, não é digno de mim. Jesus está falando desse comportamento agressivo, não do cristão. Não é o cristão que causa, não é o cristão que age dessa forma, não é o cristão que causa a divisão, mas é aquele que é contra o cristão, que causa a divisão. O cristão está lá quieto no canto dele, querendo seguir o que a Bíblia diz, tratando todo mundo com dignidade e com respeito, conforme Jesus ensinou. Aqueles que são contra Cristo poderiam ir contra o cristão. É disso que a Bíblia está falando. Não está falando nada aqui de sair de uma organização religiosa, de mudar de religião, de mudar de crença e de tratar as pessoas mal por causa disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles tentam misturar aqui, fazer o balaio de gato deles para enganar os membros. Veja agora o parágrafo 6. Os cristãos não querem tal inimizade. Então, um cristão verdadeiro, se o membro da torre de vigia, fiel à torre de vigia, for um cristão verdadeiro, ele não vai se envolver na divisão. Ele vai continuar tratando os seus parentes, quer eles concordem com ele, quer não. Na sua religião, bem, com dignidade e com respeito, da mesma forma. Ele não vai fazer nada. Ele não vai mudar a forma de tratar as pessoas, bem, como Jesus ensinou. O cristão verdadeiro e fiel a Cristo, se fosse esse o caso do membro da torre de vigia, ele continuaria tratando o seu parente normalmente, porque o problema não é ele que está causando. Não deveria ser, né? E não há motivo de os parentes se oporem a eles ou os odiarem por terem se tornado servos puros, morais e honestos de Deus. Porém, o que acontece é totalmente o contrário. Uma pessoa sai, por exemplo, eu estou lá na torre de vigia. Aí eu decidi não seguir mais o corpo governante, mas eu continuo sendo cristão, continuo servindo a Cristo, continuo adorando a Deus e obedecendo a Bíblia. E continuo tratando os meus parentes, que são membros da torre de vigia, igual. Mas eles vão me tratar como? Eles vão me tratar como? Aí eles vão me chamar de apóstatas, não vão mais querer falar comigo. Se eu for um filho maior de idade e estiver numa casa de um membro fiel da torre de vigia, eles poderão me expulsar de casa, não atender mais meu telefone, nem sequer dizer oi para mim. Então quem é que cria a divisão? Quem é que trata as pessoas? Quem é que lança a guerra? Quem é que leva a espada? Quem é? Não é o membro fiel da torre de vigia que está fazendo isso? É exatamente o que Jesus falou em Mateus 10, 34 a 38. Ele é que está odiando a pessoa. Ele é que está atacando a pessoa. É ele que está desprezando o parente. É o contrário, totalmente o contrário. A situação é totalmente inversa. Há uma inversão de valores aqui muito absurda. Continuando. Todavia, os verdadeiros cristãos reconhecem que não podem colocar a família à frente de Deus. Então, por exemplo, eu decidi obedecer a Deus antes que a homens. Então eu não obedeço mais ao corpo governante como meu governante. Eu obedeço à Bíblia, a Deus, a Cristo. Essa é a minha decisão. Por causa disso, os parentes meus, que são fiéis da torre de vigia, são orientados a me desprezar, a me tratar como pior do que um leproso, a me escorraçar, a nem sequer falar comigo, conforme eles orientam aqui nesse artigo. Então quem é que está dividindo a família? Sou eu, que saí da torre de vigia e continuo fiel a Cristo? Ou são eles que dizem ser fiéis a Cristo, mas são fiéis ao corpo governante? É só uma questão de você analisar com calma, com atenção. Com o tempo, eles talvez possam influenciar seus parentes para andarem no caminho que conduz à salvação. Então, por exemplo, eu saí e entendo que Cristo é a salvação, não o corpo governante. E quero induzi-los a crer que não é uma organização religiosa norte-americana que leva à salvação, mas sim Cristo. Mas eles são orientados a me escorraçar, a não falar comigo, a tapar os ouvidos e não me ouvir.
Então quem é que não quer ouvir a voz de Cristo? Quem é que não quer ouvir? Quem é que causa a divisão na família? Me explica aí. Me explica. Porque coloca isso aqui em outra religião. Digamos que fosse nos Mormons. Aí eu sou um membro dos Mormons. Sou membro dos Mormons e aí eu decidi sair da igreja dos Mormons. Decidi sair de lá. Não quero mais seguir a igreja dos Mormons e os seus profetas e as suas explicações e doutrinas. Vou seguir a Cristo. Se fosse dentro desse contexto aqui, que eles ensinam, tecnicamente, eu seria o causador do problema. Porque os Mormons vão me tratar como um apóstata. Vão me escorraçar de casa. Dependendo do segmento dos Mormons, se for na FLDS, por exemplo, a minha família vai ser dada a outro homem. Minha esposa e meus filhos. Para outro homem cuidar. É assim que funciona no fundamentalista dos Mormons. E eu vou ser tratado como um apóstolo e escorraçado. Meus filhos não vão poder mais falar comigo, nem minha esposa. Porque agora eles não são mais meus, são de outro. Quem criou o problema? Dentro da liturgia, do ensinamento aqui da Torre de Vigia, eu é que criei o problema. Eu é que sou o problema. Eu sou o causador do problema. Eu sou o parente demoníaco. Dentro do contexto do que eles ensinam, a pessoa é obrigatoriamente, ela é levada, obrigatória. É obrigatório o comportamento dela, de que ela seja eternamente submissa ao corpo governante, sem nunca ter sua própria opinião e decisão. Porque se ela decidir não seguir o corpo governante e seguir a Cristo, obrigatoriamente ela é vista como quem criou o problema. Então, uma vez que entrou ali, uma vez que ela se batizou, ela não tem mais saída. Se ela decidir sair, ela é o causador do problema. Ela é a desgraça de toda a existência das pessoas. Entendeu agora? Então, se você decidir entrar, saiba disso. Você está livre. A decisão é sua. Mas se você entrar, uma vez que você se batizou, se você decidir sair em algum momento, descobrir que tem coisa errada ali, ensinamentos que você não concorda, ou você fecha a matraca e se submete quietinho, ou você sai e entenda que eles vão dizer que você criou o problema. Foi você. Você é o monstro. Você é a raiz de toda a maldade. Parágrafo 7.8. A quem cabe a culpa pelos problemas na família que a desassociação pode causar? Aí olha só para quem eles vão jogar a culpa. Por exemplo, eu fui desassociado, eu fui expulso, né? Fui excomungado, escorraçado, colocado para fora da sociedade Torre de Vigia, porque eu não aceitei me submeter às doutrinas do corpo governante, não fiz o meu voto de fé ao corpo governante, não mantive, né, a minha devoção sagrada ao corpo governante. Então, abri mão disso, falei, eu não quero mais seguir o corpo governante, eu só sigo a Cristo, sigo apenas o que a Bíblia diz e não quero intervenção do corpo governante, fim de papo. Resultado, fui desassociado. Uma vez desassociado, eu causei o problema, como eles estão dizendo aqui no subtítulo. Minha família é orientada então a me ver como o pária, aquele que é o monstro. Porque eu poderia ter resolvido isso, eu poderia ter evitado isso, eu poderia ter me calado, engolido toda a minha dignidade, jogado no lixo e deixado continuando, né, permitindo que o corpo governante governe a minha vida. Uma vez que eu não fiz isso, eu fui o culpado. E é como eles vão mostrar aqui agora no parágrafo 7 e 8. Os parentes também podem causar problemas aos verdadeiros cristãos, em outros sentidos. Então eles dizem aqui que os que continuam fiéis na sociedade Torre de Vigia são verdadeiros cristãos. O que decidiu sair já não é mais verdadeiro cristão, é o falso cristão. Por exemplo, para eles, eu sou um falso cristão. Eles são orientados a me ver como um falso cristão. Nada do que eu diga, eu posso pegar a Bíblia e ler, só ler, sem falar nada, só ler a Bíblia, já não serve. Eu citar um texto bíblico, eles não aceitam. Eu posso só ler, sem falar nada, só falar assim, esse texto, nem citar isso, né? Só falar assim, blá, 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 blá. Pronto, não serve. É como se fosse o demônio falando. Talvez o demônio poderia até falar, e eles ouvirem, mas eu não posso, porque eu não aceito o corpo governante como o meu governante. Então, eu sou um falso cristão, segundo eles ensinam. Quem criou o problema? Aí eles dizem assim, ó, estes podem surgir quando um parente é desassociado. Então, eu fui desassociado. Eu causei o problema. Conforme considerado nos artigos precedentes, que foi aquele que eu citei
que vai da página 16 a 22, como encarar a desassociação. Quando alguém da congregação pratica um grave pecado de modo impenitente, veja bem, se eu fui desassociado, não importa o motivo, é porque eu pratiquei um pecado grave e impenitente, sem me arrepender. Então é entendido e é ensinado, é inculcado nos membros que questionar o governante, não se submeter a eles, é um grave pecado. E não se arrepender disso significa que você é um pecador impenitente. É isso que está ensinado aqui. Você que não conhece a Sociedade Torre de Vigia, você que não conhece esse Testemunho de Jeová, conheça. Conheça. Está duvidando do que eu estou falando? Talvez pense assim, você fala isso porque você saiu de lá. Então vai lá no site, na Sentinela, que eu estou citando, 15 de dezembro de 1981, páginas 22 em diante, vai dos 2 artigos, da 16 em diante, e leia por você mesmo exatamente isso. E tire suas conclusões, você não precisa acreditar no que eu falo, não. Porque é muito fácil você dizer assim, você está falando isso porque você está magoado, porque você foi desassociado. Você está falando isso porque você está revoltado, porque você saiu de lá. Você pode falar o que quiser. O que você não vai conseguir fazer é apagar o que está escrito na revista, porque isso está lá no site e faz parte dos ensinos. Isso você não vai conseguir fazer. Você pode tentar diminuir ao máximo o valor do que eu estou dizendo, mas não vai conseguir mudar o que está escrito, o que é ensinado. Ok? Fechado? Continuando. Deus exige que ele seja desassociado. Então Deus exige, diz eles, o Deus, é claro, quando eles citam Deus exige, Deus diz e tal, você pode trocar esse termo, que é um termo intercambiável, para o corpo governante diz. Porque o Deus na Sociedade Torre de Vigia, segundo eu acredito, eu entendo, é a minha fé, eu acredito nisso porque eu vivi lá há cerca de 30 anos e eu acredito nisso. Eu aprendi a acreditar que o Deus, o Jeová que eles creem, é o corpo governante, que tem mais autoridade que a Bíblia. A Bíblia pode falar o que quiser, pode estar escrito o que for aqui na Bíblia. Se o corpo governante disser outra coisa, vai prevalecer o que o corpo governante diz. E quem não concordar, cometer um pecado grave de modo impenitente, passível de ser desassociado, como eu fui. Parece exagero, né? Parece. Pode parecer. Mas a menos que você tire a sua prova, você vai continuar achando que é um exagero. Deus não é o culpado disso. Aliás, continua aqui. A conduta do transgressor mudou sua relação com Jeová. Então eu questionei o corpo governante, me tornei um transgressor impenitente. E isso eles dizem, olha como é que eles estão me julgando, que a minha relação com Jeová mudou. Como eles podem dizer que a minha relação com o Deus Todo-Poderoso mudou? Mudou em relação ao corpo governante, porque é desse Deus aqui que eles estão falando. A minha relação com o Deus da Torre de Vigia mudou mesmo. Para eles eu sou o cão. Mas eles nunca vão poder categoricamente afirmar de direito que a minha relação para com o Deus da Bíblia mudou. Porque só quem pode dizer isso é o próprio Deus. Mas eles podem dizer isso deles, porque eles são o Deus da Sociedade Torre de Vigia. Então essa frase aqui, dentro da liturgia deles, está teoricamente correta. A conduta do transgressor mudou sua relação com Jeová e, portanto, também com os membros da família que são testemunhas de Jeová. Então eles já afirmam aqui, já induzem, já concluem que a minha saída, a minha decisão de não aceitar o corpo governante como regente da minha fé, significa que a minha situação familiar automaticamente mudou. Eles estão já determinados e já estão determinando para a minha família isso. Deus não é o culpado disso. O Deus da Bíblia, de fato, não é. Porque suas normas são justas e equitativas. As normas de Deus, citadas em Deuteronômio 32:4, são justas e equitativas. Mas posso dizer o mesmo das normas do corpo governante? Pode-se dizer o mesmo? Tampouco cabe a culpa aos parentes cristãos fiéis. E aí eles querem dizer que não importa a forma como eles me tratem, não importa a maneira como o corpo governante oriente os membros da família a me tratar, porque eu saí da Sociedade Torre de Vigia. A culpa nunca vai ser deles, eles dizem aqui. A culpa vai ser minha, porque eu decidi não aceitar
as doutrinas falsas do corpo governante. Você acha que é brincadeira, né? Aí eles continuam. Foi o desassociado que causou problemas para si mesmo e para seus parentes, assim como fizeram Corá, Datã e Abirão. E aí eles jogam toda a culpa, toda a responsabilidade do filho ser expulso de casa, dos pais não atenderem o telefone do filho, ou da filha não atender o telefonema da mãe, dos meus filhos não querer falar comigo sobre assuntos espirituais, da minha filha não me aceitar no casamento, da minha esposa me distratar ou até me colocar para fora de casa, romper o casamento. Tudo isso foi culpa do desassociado que causou o problema. Você acredita nisso? Pois é o que está exatamente na publicação. E aí eles continuam. Precisamos examinar duas situações distintas. A primeira é o caso em que o cristão mora na mesma casa. Aí eles vão citar aqui, agora, situações que a Bíblia não entra nos méritos. A Bíblia não entra em detalhes. Nós falamos isso no artigo anterior, páginas 16 a 22, como encarar a desassociação, que Deus não entra em detalhes, mas o governante entra em detalhes que a Bíblia não entra, porque eles acham que tem mais autoridade que o próprio Deus da Bíblia. Então eles entram aqui em questões minuciosas, talmúdicas, das quais a Bíblia não faz alusão. Mas como eles querem determinar cada momento, cada assunto peculiar da vida das pessoas, eles adentram no âmbito familiar, nos mínimos detalhes. Vamos lá. A primeira é o caso em que um cristão mora na mesma casa com um membro desassociado ou dissociado. Dissociado, já falei, é aquele que saiu porque quis. E o desassociado é o que foi expulso. Então, a pessoa em questão que saiu da torre de vigia mora na mesma casa com a família que é fiel da torre de vigia. A segunda é quando um parente não se encontra no círculo familiar imediato. Então, essas duas situações são citadas no próximo subtítulo. No círculo familiar imediato, nós vamos falar daquele que mora na mesma casa. O que mora na mesma casa, como é o meu caso, né? Por exemplo, eu moro na mesma casa com minha esposa e meus filhos, que são fiéis da torre de vigia. Qual é a orientação nesse caso? E aí no outro subtítulo vai falar qual é a orientação quando um parente não mora na mesma casa, que é o caso de irmãos que eu tenho, né, que são fiéis da torre de vigia. Mãe, né, e outros parentes que são fiéis da torre de vigia. Qual é o tratamento que eles devem me dar, já que eu sou o desassociado? Isso nós vamos ver nos vídeos mais à frente. Então, desde já eu quero agradecer a atenção de vocês. Aguardemos os nossos próximos vídeos. Até lá.